Olá, irmãos e irmãs. Sou Leila Lemos, assistente geral das vocações do Movimento Católico Discipulado de Jesus Cristo. E aqui nos encontramos mais uma vez no canal DJC Brasil. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso encontro semanal para falarmos sobre vocação. Hoje a igreja celebra a solenidade da Ascensão do Senhor. Após sua ressurreição, Jesus permanece 40 dias com os apóstolos, lhes ensinando sobre o reino dos céus. Quando sobe aos céus, Jesus se torna mediador entre Deus e os homens. A ida de Jesus para o céu não significa, meus irmãos, uma separação, conforme explicou o Papa Francisco. A ascensão mostra ao homem que seu caminho é o Pai e que Jesus permanece conosco e que confiou a nós a sua missão evangelizadora. Então, unidos com uma só Igreja de Cristo nesse dia, usando este meio de comunicação para alcançarmos mais vidas para Deus, convido você a compartilhar o endereço do nosso portal www.djcbrasil.com.br com seus amigos, familiares, os seus grupos de WhatsApp e se unam conosco. Enquanto isso, você deixa também aí o seu like, se inscreve em nosso canal. Se você nos visita e ainda não se inscreveu, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para você ser sempre lembrado sempre que nós iniciarmos uma nova publicação. E nesta solenidade da Ascensão do Senhor, a Igreja nos convida a termos os nossos olhos voltados para o céu, a nossa pátria definitiva. Como tão bem dizia São Paulo: vós que ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas do alto, onde está Cristo. Em nossa profissão de fé, rezamos que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Por isso, na ascensão, nós celebramos Jesus dando por completa a sua missão. Ele veio do Pai, revelou-nos o rosto misericordioso do Pai, ensinou-nos a amar o Pai e a fazer em tudo a sua vontade. Ele cumpriu até o fim a missão que o Pai lhe confiou. Agora ele volta para o Pai, após ter nos ensinado a percorrer o caminho que nos levará de volta para Deus. E ele próprio se faz caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso, seguindo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, chegaremos ao coração do Pai. Sendo assim, como bem rezamos na liturgia, a ascensão do Senhor já é a nossa vitória. Mas o caminho que leva de volta à glória do Pai, pela cruz, pela capacidade de entrega da vida, quando eu for elevado na terra, atrairei todos a mim. A elevação de Jesus na cruz significa e anuncia a sua elevação ao céu. Nos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, dos versos 1 a 11, que você pode conferir depois, encontramos a narração da ascensão de Jesus. Então Jesus se eleva e os discípulos ficam olhando para o alto, e uma voz os interpela dizendo: por que ficais olhando para o céu? O mesmo Cristo que foi elevado virá novamente a vós. A ascensão, irmãos, deve nos levar a um comprometimento em nossa fé, como discípulos missionários do Senhor, pois com a ascensão termina a missão de Jesus e começa a missão da igreja. Começa a nossa missão de cristãos batizados, a nossa missão de vocação específica e escolhida por Deus para levarmos até os confins do mundo o amor de Deus Pai plenamente manifestado nele, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, que nos disse: então, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Então, a gente vê que na ascensão do Senhor se cumpriu a missão de Jesus. Ele subiu aos céus. Ele está assentado à direita de Deus Pai.
E aqui ele confia esta missão que nos ensinou, que lutou, que deu sua vida por ela, que nos santificou e nos libertou das mãos dos inimigos. E nos dará a missão de sermos continuadores dessa missão, de levarmos a palavra de Deus até os confins da terra. E essa é a nossa missão de cristãos batizados, essa é a nossa missão como discipulado de Jesus Cristo. Cresce, irmãos, cada vez mais em nossos dias a importância do verdadeiro sentido da evangelização. Cresce a necessidade de fazê-lo mais presente em nossas vidas. E assim como testemunhas vivas de Cristo, fazer com que outros experimentem a graça da conversão. Levar o coração do outro aquilo que Deus já nos fez experimentar, da palavra que liberta, salva e santifica, desse anúncio querigmático, que é o caminho para a conversão. Quantas pessoas hoje precisam que você seja esse canal do amor de Deus? Que espera que você diga, espera no Senhor, porque esse Deus não nos vai desamparar. Espera no Senhor e confia que Ele vai transformar toda esta dura realidade. Quantas pessoas que hoje precisam que você possa, por meio de uma live, por meio de um podcast, por meio de uma palavra de fé, acredite na graça do Senhor ressuscitado, no amor de Deus Pai por mim e por você. Porém, irmãos, além dessa necessidade, a evangelização, como afirmou o cardeal Dom Eugênio, trata-se ainda de um dever deixado por Jesus Cristo à sua igreja e a cada fiel seguidor do Senhor Jesus. O Salvador nos dá o exemplo, conforme nos relata o Evangelho de São Marcos. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia, proclamando o Evangelho de Deus. Cada fiel deve seguir esse exemplo. Nós devemos seguir esse exemplo. Terminou a missão de Jesus, ele subiu aos céus, segue-se a nossa. Cada fiel deve seguir esse exemplo, como citou o Papa João Paulo II na encíclica Redemptoris Missio. Os apóstolos, movidos pelo Espírito Santo, convidaram a todos a mudarem de vida, a converterem-se e a receberem o batismo. A Pedro é dada uma ordem, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para a pesca. E adiante, não tenhas medo, doravante sereis pescadores de homem. Uma clara alusão do trabalho no futuro, que nos alcança hoje e nos impele a conquistar almas para Deus. Isto que foi dito aos discípulos, a Pedro, diz também para nós hoje. Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Desta forma, meus irmãos, fica cada vez mais evidente que nossa missão, que a nossa vocação discipular segue o grande propósito de nosso Senhor Jesus, e de fazer discípulos. Pois não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e os destinei a darem muitos frutos. Por isso, cada vez mais, a nossa caminhada discipular tem que ser moldada conforme a vontade de Deus. Ele mesmo selou conosco uma aliança, e que não deve ser quebrada sob o peso de não estarmos sendo fiéis ao seu chamado, cuidando daquilo que ele nos confiou, os filhos seus. É mistério de amor, muitas vezes incompreensíveis, se não vistos com os olhos da fé. É o grande milagre do amor. Deus cuida de nós, que cuida dos seus através de seus escolhidos, pois a messe é grande. É confiança, é entrega. É o seu reino posto em nossas mãos, para que se propague e todos venham participar do grande banquete da vida. Vejam o grande amor de Deus para conosco. Ele nos ensinou. E ele nos convida também a fazer o mesmo. Por quê? Porque a gente sabe que só a graça de Deus é que salva. Só o amor de Deus é que liberta. Só o amor de Deus é que nos fará vencer todos os obstáculos que estamos passando hoje. Então, diante de tudo isso, o questionamento que eu faço é como nós temos sido discípulos de Jesus. Nós temos deixado que ele cresça em nós, como já afirmava João Batista, enquanto diminuímos? Como é que está a nossa aliança com Deus dentro do discipulado, dentro da sua comunidade, da pastoral,
como é que tem sido vivida? E eu falo isso para outros irmãos que possam estar escutando também esse podcast. Temos zelado por nossa vocação e missão? Tenho aproveitado tudo que o DJC tem nos oferecido no contexto atual, nas mídias sociais para evangelizar, para fazer Deus alcançar tantas almas sedentas, outras perdidas, desoladas, angustiadas como ovelhas sem pastor, com tanta desolação causada por esta pandemia e outros problemas sociais? A gente sabe, tem escutado nas mídias, como tem aumentado a violência doméstica. Quantas pessoas estão sofrendo nesse momento, não só com esse vírus, mas com consequências do convívio, do isolamento social, da falta de comida, da falta do emprego. E quantas pessoas precisam de nós, irmãos? Quantas pessoas precisam que a gente os alcance agora para que possam acreditar que o Senhor está conosco? Diante desta dura realidade, irmãos, é onde temos que nos fortificar. A crise existe, a situação ainda é preocupante. No entanto, temos que fazer isso, eu falo em relação ao vírus, embora existe uma curva e alguém dizendo que está se estabilizando, a gente sabe que outros dados mostram que ainda é preocupante. No entanto, nós temos que fazer uso do que nos é oferecido para permitir que essas pessoas sejam envolvidas pelo amor de Deus. Bom uso, retendo o que é bom, o que é agradável. Quem evangeliza por meio dos canais digitais deve levar somente o que é de Deus e da sua igreja na sua sã doutrina. Nosso objetivo é levar Deus. E como é que vão ouvir se não houver quem pregue? Que anuncie esse amor nesses tempos com lives, com podcasts, com o ofício divino, que nós vamos falar mais adiante, com orações, com preces, com textos. Quantas pessoas que não conhecem a Deus, quantas pessoas que estão aí desoladas sem esse amor, sem estar reconfortados no consolo e na esperança que vem porque quem acredita em Deus. Então nós temos que evangelizar por meio dessas mídias, por meio dos canais das mídias sociais. Faz-se necessário. E hoje, a Igreja de Jesus, neste domingo da Ascensão, também comemora a 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, para a qual todos os anos o Papa Francisco publica uma mensagem, sendo dessa ocasião com o tema para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. E este Dia Mundial das Comunicações Sociais é a única celebração mundial estabelecida pelo Concílio Vaticano II e tem como objetivo chamar a atenção para o vasto e complexo fenômeno dos modernos meios de comunicação sociais existentes nos dias atuais e que nos atrai para evangelizarmos por meio deles, ou, para quem não quiser evangelizar, também usa desses canais para fazê-lo. A gente sabe que a internet está aí, veio para ficar, mas da mesma forma que a gente a utiliza e devemos utilizar para levar Jesus para evangelizar, existem outros que a utilizam para outros meios. Mas então essa chamada de atenção é para que a gente possa usar esses canais, para que a gente possa evangelizar, chegar mais próximos das pessoas, torná-las amigas, que possam acreditar, que possam crer que o Senhor Jesus, através de um diálogo, que através de debates, através de textos, possam se achegar ao Senhor Jesus. O Papa Emérito Bento XVI, para este Dia Mundial das Comunicações, escreveu: estes espaços, quando bem e equilibradamente valorizados, contribuem para favorecer formas de diálogo e debate que, se realizadas com respeito e cuidado pela privacidade, com responsabilidade e empenho pela verdade, podem reforçar os laços de unidade entre as pessoas e promover eficazmente a harmonia da família humana. A troca de informações, continua ele, pode transformar-se numa verdadeira comunicação. Os contatos podem amadurecer em amizade, as conexões podem facilitar a comunhão. Se as redes sociais são chamadas a concretizar este grande potencial,
As pessoas que nelas participam devem esforçar-se para serem mais autênticas, porque nestes espaços não se partilham apenas ideias e informações, mas em última instância a pessoa comunica-se a si mesma. As pessoas envolvem-se nelas para construir relações e encontrar amizade, buscar respostas para as suas questões, divertir-se, mas também para ser estimuladas intelectualmente e partilhar competências e conhecimentos. E é esse conhecimento de Deus, essa experiência com Deus, que nós queremos levar enquanto DJC, enquanto obra que busca evangelizar nesses tempos através das mídias sociais. A internet que temos feito usos nestes tempos veio para ficar. Por isso seja este evangelizar, por isso seja um evangelizador, um anunciante da palavra que escuta, que vive e proclama aquele que mudou a sua vida e que eu chamo a viver o mesmo, vinde e vede, não só por meio das palavras, das imagens, mas acima de tudo levando o amor de Deus e sendo testemunhas vivas deste amor. É o que vai reforçar também o Papa Bento XVI nessa carta dirigida hoje por meio do Dia Mundial das Comunicações. Quem é DJC, por amor e dever, deve usar as nossas mídias para alcançar jovens, casais, famílias. E você que agora nos escuta, se participa de outro movimento, comunidade, já faça o mesmo. Hoje é dia da Santa Missa, Missa da Ascensão, solenidade. Precisamos desta comunhão espiritual. Nenhum cristão pode deixar de buscar isso hoje. Nós também temos diariamente o ofício divino rezado pelo Padre Marcos, a quem também nos unimos porque é a oração do nosso dia a dia, a oração da igreja, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. Se ainda não entrou no grupo do ofício divino, nos comentários vai estar o telefone de acesso. O DJC tem uma programação bem vasta para que a gente possa, na semana toda, estar buscando esse refúgio em Deus, estar fortalecendo a nossa vocação e principalmente divulgando esses canais de graça para que outras pessoas sejam alcançadas. É a nossa missão. Nós estamos continuando a missão de Jesus Cristo. E nesses tempos difíceis de pandemia, quando é difícil esse contato pessoal, de estarmos na igreja, de estarmos nos nossos encontros semanais, é a mídia que nós vamos usar para nós chegarmos a estas pessoas. Pronto, hoje no domingo, nós tivemos o programa Família em Oração às 12 horas. Às 19 horas nós temos esse podcast vocacional. Amanhã, segunda-feira, nós temos o podcast oracional com o nosso irmão Francisco às 5 horas da manhã. Uma mensagem de paz, de amor, da palavra de Deus para o início da sua semana de trabalho. Terça, nós temos a live musical com o irmão Carlinhos. Quarta, o Siloé na sua casa. Quinto, Papo Jovem com Alessia e Jaquelândia, através do Instagram. Sexta, a live oracional voltada para os casais com a dona Evanda e seu Derim. Sábado, a live oracional com a missão musical no YouTube, tendo à frente nosso irmão Arino. Os jovens, ainda sob o comando da Alessia, posta diariamente a vida dos santos em 3 minutos. Também tem o Só São 5 Minutos, com temas variados. É uma vasta programação para todos os gostos, para que continuemos juntos como família, nos fortificando, mas também para chegarmos a mais e mais pessoas. Estamos atendendo ao apelo da igreja, estamos em sintonia com o amor de Deus, e cabe a você, do discipulado, a você cristão, também se unir a nós para fazer chegar tudo isso nas outras pessoas. Imagina que você está aqui rezando comigo hoje, rezando para que Deus possa nos fortalecer, está ouvindo essa palavra de Deus, mas imagina que tantas outras pessoas hoje não têm esse acesso. E olha que muita gente tem acesso à internet, mas que não tem acesso da palavra de Deus. Por quê? Porque houve ou faltou quem lhe enviasse um link, que lhe enviasse uma mensagem de fé, que lhe convidasse para participar do grupo de oração, que lhe convidasse para participar de uma live. Então não perca tempo, todos vocês são convidados a nos ajudar. Todos vocês são convidados, são chamados, têm o dever, por vocação e amor à palavra de Deus, a missão que o Senhor nos confiou, a fazer chegar a palavra de Deus em todos os cantos.
É tempo, meus irmãos, de rezar, de investir. O que desejamos é sermos continuadores da missão de Cristo, nosso amigo, que nos revelou a vontade de Deus. E que, uma vez indo para junto do Pai, onde está assentado à sua direita, nos prometeu e enviou seu Santo Espírito, o Paráclito defensor. E da mesma forma como subiu, um dia voltará, em sua parousia. E que o Senhor encontrará? Fomos fiéis na administração de seu reino? Multiplicamos dons, plantamos semente ou guardamos lá, sem fazê-la frutificar? Seremos cobrados. Vinde benditos de meu Pai, será a palavra aquele que foi fiel no pouco, no muito, na alegria, na tristeza, nos encontros pessoais, mas também nesses tempos difíceis. Você pôde evangelizar, você pôde levar a palavra de Deus, mas você não teve a coragem de mandar uma mensagem, de mandar um link, de se unir aos seus irmãos que estavam buscando evangelizar, de levar a minha palavra aos seus. Então nós meditemos, irmãos, tudo isso. Meditemos, é tempo de voltarmos para Deus, é tempo de investirmos nesta evangelização virtual, de fazermos que essas mídias sociais elas contribuam para a evangelização, vamos fazer bom uso delas, para que mais e mais a graça de Deus se perpetue no meio de nós. Meditemos e peçamos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora e São Paulo Apóstolo, a graça de sermos verdadeiros instrumentos na evangelização, como eles mesmos foram. E pela força e graça do Espírito Santo, que foi derramado em nossos corações, sejamos fiéis aos desígnios de Deus. Que este Espírito Santo derramado no meio de nós nos fortaleça, nos faça anunciantes do seu reino, que nos dê parresia, que nos dê coragem, que nos dê ousadia, que cheios desse Espírito sejamos ousados, que usemos as mídias sociais para evangelizarmos, para levarmos a palavra de Deus a todos os cantos, pois o Senhor estará conosco sempre.